Oi, eu sou Yara Zorzal. Olá, eu sou Ed Martins. E esse é o Branding com IA. E a gente voltou agora em 2026 com tudo, né, Ed? Assim, a gente deu aquela breve pausa ali no final de 2025. Respiro necessário para todo mundo, para a gente, para vocês. E agora, 2026, a gente chega, inclusive, com um tema muito bom, que é sobre dados com ciência, né? Falar de dados para vocês. Eu acho que é uma coisa, inclusive, Ed, me corrija se você acha que eu estiver errada, mas eu acho que para todo mundo que trabalha com identidade visual e que está ali tentando se posicionar, engajamento, tenta fugir do dado e da matemática, assim, né? Com muita frequência. Sim, acontece. Acontece. E o legal é assim, é que a gente sempre, quando usa dados, a gente tem duas possibilidades de ficar, digamos, não rendido, mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode ter um problema. Que é o seguinte, os dados nem sempre podem, nem sempre, ou a maioria das vezes, vão entregar para você informações e confirmações que, na verdade, não são exatamente o que você pensava. Então, você tem que estar com pensamento, a gente tem o fixo e o exponencial, né? Tem que estar com o pensamento exponencial aberto, para que a gente realmente olhar e falar, nossa, não era o que eu imaginava e está tudo bem, essa é a melhor verdade que os dados estão apresentando, então eu vou me aproveitar e criar disso, fazer disso uma oportunidade, né? Criar uma oportunidade ao usar os dados ao meu favor. Então, é só essa é a deixa que eu acho que os dados são seus amigos, não são seus inimigos. Então, fica essa deixa, Exatamente. fica aí. Exatamente. Eu falei que a gente começou 2026 com tudo, né? O Ed, assim, aqui agora ele já deu bastante. Ele já falou de bastante coisa, bastante spoiler do que a gente vai falar lá dentro. E eu acho que isso é bom, né? Essa energia que a gente já vem trazendo, assim, de abertura para vocês. E de abertura num tema que ele é realmente um bocadinho polêmico, porque a gente pensa em dado, né? Quando a gente pensa em dado, a gente leva muito para a questão da matemática, e a matemática também, obviamente, ela está ali, ela é essa parte, mas a gente vai para esse lugar de um lugar um pouco traumático. E aí o que a gente vai convidar vocês é exatamente ressignificar, né? Ressignificar esse processo. Então, para a gente poder começar, às vezes você está chegando por aqui agora, né, conhecendo a gente nesse primeiro vídeo. Esse já é o quinto vídeo, né, o quinto podcast e videocast que a gente está fazendo. E se você quiser, você pode voltar, você pode assistir esse primeiro. Não existe uma sequência obrigatória, né? Então, assim, às vezes o melhor para você é realmente estar agora entendendo sobre dados. E aí depois você pode conhecer os nossos outros vídeos e acompanhar a gente. Então, vou me apresentar para vocês rapidinho. Meu nome é Yara Zorzal, eu sou idealizadora da Igara, que é uma agência de posicionamento de marca, de branding e de marketing estratégico. Então, eu trabalho como especialista em DNA de marca e crio marcas, não necessariamente apenas o design. Então, quem me acompanha mais entende o que é esse desenvolvimento estratégico. E tenho mestrado em design. E vou abrir aqui para o Ed falar para vocês um pouquinho sobre ele. Bora lá. Bom, eu sou Ed Martins, meu nome é Edmar, mas você pode me chamar de Ed, fique à vontade, tá bom? Sou idealizador da Fine Tips, uma empresa que tem mais de 13 anos de mercado, né? Mas eu, no mercado, estou há mais de 20 anos atuando com desenvolvimento de software, né? Design e produtos digitais. Trabalho e me posiciono como especialista de design de interação pela IED, Instituto Europeu de Design, e também como neurocientista especializado, né, em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, isso faz com que a gente faça esse processo de criar trabalhos e entregas em design de produtos digitais e físicos também, tá? Com experiência humana, considerando experiência ou cuidado com experiência humana e artificial, agora nos últimos 2 anos, né? Venho estudando bastante esse tema e me atualizando, inclusive para talvez, muito em breve, ter também isso como norte de especialização, né? Então, a gente tem também a possibilidade de fazer uma troca 1 a 1, assim como a gente está fazendo aqui com a Yara,
através de treinamentos, palestras ou mentorias, tá? Então fica aí o acesso ao LinkedIn, depois no final a gente vai entregar para vocês alguns acessos, e podem me acionar via conexão, via comentários, fiquem à vontade para a gente fazer essa troca através de um formato de café virtual. Por falar em café, Yara, será que o café ajuda a entender melhor os dados? Nossa, essa na realidade é uma boa resposta para você dar, o nosso especialista em neurociência aqui do podcast. Eu acredito que talvez a meditação talvez ajude até mais por causa do foco. Não sei, vou deixar você responder. Não, eu acho que tá bem dentro aí da possibilidade que você entendeu, que realmente o café ele dá uma adrenalina assim na gente, né? Dá um centro de alerta ali, fica um pouco mais ligado, e a gente realmente consegue fazer esse processo, né? De conseguir fazer uma tomada de decisão um pouco melhor e um pouco mais em alerta, né? Ajudando então com esse posicionamento que a gente precisa de marca, né? Que a gente precisa fazer durante esse andamento. E lógico, óbvio, ficar mais ligado para entender melhor a matemática é fundamental. Explica um pouco para a gente melhor como é que isso funciona, Yara. Então vamos lá. Quando a gente fala de dado, né? E aí, voltando inclusive ao que o Ed já falou com vocês no início, o dado certo ele ajuda a tomar a decisão certa, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente identificar exatamente esse dado certo. Porque às vezes a gente está olhando para alguma coisa e tomando uma decisão frente a isso que a gente está olhando, quando na realidade a gente devia estar olhando para outra coisa, a gente devia estar olhando para outro tipo de dado. Então, identificar isso depende muito de você saber qual que é a sua meta. Se você não sabe a sua meta e o seu objetivo, e aí isso volta lá nas lives anteriores, né? Também saber qual que é a sua persona, o seu público, você não vai também saber ler os dados. E aí, realmente, o dado ele vai ficar uma coisa um pouco perdida. Você vai ter medo dele mesmo, porque ele vai se apresentar ali vários números, e aí você vai falar, tá, eu sei que isso daqui deu 30 acessos, mas e daí? O que são esses acessos, né? O que são 30 curtidas? O que isso traz de retorno para mim? Por isso que a gente fala que o posicionamento de marca também é matemática, mas não uma matemática de padaria, como a gente gosta, né, de falar assim. Não é você simplesmente olhar e falar assim, eu tive 200 views, então isso é bom. Quem viu você? Porque às vezes você teve 200 views de um público que é totalmente díspare daquilo que você procura desenvolver dentro da sua marca, de quem você deseja alcançar, da pessoa que vai realmente comprar de você pelo valor correto. Então, dentro de todo esse movimento, né, a gente precisa entender que essa ideia matemática que a gente tem, ela é uma ideia que ela é fluida. Ela não é só, tipo, 10 é melhor do que 5. Isso vai depender muito, gente, muito mesmo. E a nossa comunicação, ela não é só estética, que vai fazer exatamente isso que a gente está falando. Ela vai ser uma leitura de números com o comportamento. Então, eu identifico ali. Beleza, então a gente tem 200 visualizações. Essas 200 visualizações alcançaram as pessoas certas. Mas o que teve de comportamento das pessoas certas foi contrário do que eu esperava. Então, alguma coisa aconteceu. Qual que é o ruído? A gente precisa descobrir qual que é esse ruído. E o dado ajuda muito nisso. Né? Se a gente não faz análise de dados, se a gente não tem ali uma leitura de relatório, não precisa ser nada muito complexo, né, Ed? Pode ser assim, a leitura de relatório, vamos pegar uma rede que é muito famosa, né, que provavelmente o pessoal que acompanha a gente utiliza muito, que é o Instagram. Então lá, você vai lá no painel do perfil profissional, você consegue ali já ter bastante entendimento, ali já gera um relatório, inclusive visual para você, para começar a te direcionar. Agora, quando você começa a perceber ruído, aí provavelmente você vai precisar de um profissional. Alguém que vai conseguir te ajudar a entender o que está acontecendo entre a sua fala
e quem está lá no final, para a gente poder identificar esse ruído e ajustar a sua rota. Porque isso aí realmente são anos, né? Anos de estudo para a gente poder conseguir identificar isso. Então, isso é muito importante da gente também levar em consideração. E aí, eu queria também que o Ed aproveitasse aqui e falasse um pouquinho mais sobre o que ele já falou lá no início. Então, como que a gente faz essa análise desses dados, Ed, de uma forma mais gentil, sabe? Assim, como que isso pode ser adquirido? Eu acho que a gente pode não só usar a palavra gentil, como também consciente. Então, se a gente usar os dados de uma forma mais consciente, a gente não vai chutar tanto. Então, a gente vai fazer isso de maneira consciente, ou seja, estratégica, direcionada, e para isso eu trouxe um frameworkzinho para a gente poder fazer isso de uma forma mais simples, né? Eu deixo também disponível esse acesso desse framework no QR Code que está na tela, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui a base, a explicação da base de cada etapa desse framework, para que fique mais simples de você entender mais ou menos a intenção dessa estratégia. E lá no post, que está no QR Code, você tem prompts que você pode utilizar e já colocar em prática hoje mesmo, usando, então, essa facilidade, né, de usar os dados de forma consciente, tá? Então, em sentido horário, né, na ilustração, a gente vai seguir essa sequência, explicando o item a item. Tá? Então, vamos começar falando da taxa de conversão. O que é uma taxa de conversão? É uma coisa que a gente tem que medir, né, para ter ideia mais ou menos de como é a eficácia, tá? De transformar leads, ou seja, de pegar alguém que de fato tem interesse em de repente te contratar como produto ou serviço e transformar ele em clientes, né? Então, a taxa de conversão é só isso, tá? Então, é isso que a Yara falou para gente. Vamos entender, poxa, eu tive 100 leads, mas de 100, ninguém fechou. Então, tem um ruído aí? Tem. De repente, você está atraindo leads desqualificados. Então, você tem essa consciência de ter uma visibilidade, sei lá, de 1.000 pessoas, eu trouxe 100 leads. De 100, eu não fechei nenhum. Então, tem que entender direitinho quem você está alcançando, aonde você está chegando, sei lá, de repente é o raio de região da sua cidade, de repente o público-alvo ou a persona que não está bem alinhada e bem configurada na hora de você fazer os presets da campanha. Enfim, tem uma série de possibilidades aí, tá? Mas a gente está trazendo um framework para você, de forma bem aberta, entender cada item e aplicar para o seu negócio, para a sua ideia, para o seu objetivo de projeto, tá? Então, é mais ou menos esse o objetivo aqui em trazer esse material complementar. Falando então do segundo, por falar em complementar, falando do segundo item, receita para o usuário. Então tá. Mas no caso a gente teve 1.000 de alcance, 100 leads foram gerados e de 100 a gente teve sim uma receita, tá? De 10. Pô, legal, 10% de conversão, tá ótimo, né? Geralmente no marketing digital, se não me engano, se não mudaram as regras aí, em torno de 0,5% a 1%, uma taxa mínima ali ideal. Se você passou disso, tá ótimo. 1% já dependendo do número de pessoas, já é bem legal, com um item de receita bem interessante, né? E aí você precisa, depois que você avalia esse ganho, né, essa receita, você precisa avaliar se esse lead gerado, esse negócio fechado, ele foi retido, ou seja, que é o terceiro item. Existiu uma retenção desse cliente? Eu fechei com ele, resolvi a dor dele, mas será que ele me pediu um segundo produto? Será que ele me pediu uma segunda necessidade para ajudar ele de alguma forma? Com isso, você aumenta o LTV do cliente. O LTV é o tempo de vida, né? O valor de vida útil desse cliente ali, né? Que ele tem com você. Então, você tem essa métrica atrelada ao que você faturou, mas tá, ele não só contratou o que ele tinha ali como dor, ele contratou outras coisas, ele me perguntou outras coisas, então ele tem interesse em continuar com a gente, que entra o lance da fidelização, né? E aí, na sequência, depois que você tem as suas receitas, tem as suas conversões alinhadas, sua receita ganha,
os clientes que foram retidos, você vai olhando o todo e fala, tá, vamos pegar aqui 6 meses. Qual foi o índice de investimento que eu fiz em 6 meses de campanha versus o que eu ganhei de retorno financeiro, incluindo, claro, os lucros, né? E o que eu tive de lucro perto do que eu investi. Então, se eu investi R$1.000 e eu ganhei 10 mil, nossa, eu tive um lucro de, vamos fazer na conta aí, um lucro de quase 10 vezes o que eu investi. Quer dizer, tirando os custos ali que você vai pagar, né, uma taxa de uma ferramenta, uma IA ou uma plataforma, você vai ter um ganho ali de quase 90%, 80%, 90% do que você investiu, né? Aliás, a mais, né? 80%, 90% a mais do que você investiu. Então, assim, 10 mil. Se você investiu 1.000, você teve 90... Aliás, você teve 900 ou 90%? Não, 900%. Isso, 900, é bastante. De lucro, então, cara, é muita coisa, entendeu? Então, eu acho que é interessante você, de repente, considerar que o cuidado com o ROI, que é esse quarto item que a gente tem que ter, por mais que as continhas estejam certas ou equivocadas, mas o importante é você ter esse cuidado com esse cara chamado ROI. Você investe um valor e quanto que ele retorna? Ah, eu investi, vamos inverter, investi 10 mil, eu tive 1.000 de retorno, o ROI é muito ruim, né? Então, você teve mais prejuízo do que ganho. Então, você precisa reavaliar, fazer a coordenada de novo e trabalhar esse processo. E aí, por último, né, você também precisa monitorar esse engajamento qualificado que você tem, tanto antes, durante, quanto depois dessas vendas. Né, que isso está, inclusive, atrelado diretamente ao que tem a ver a retenção desses clientes que você vai fazer. Né? Então, é mais ou menos isso que acho que a gente pode considerar aí esse processo de cuidado com esses 5 itens, tá? Como esse framework, e aí para cada um deles, para ajudar em cada um deles, tem lá no QR Code o prompt, para que você possa automaticamente se dar bem e usar a IA nesse processo e ter isso mais facilitado. Tá bom? E por falar em facilidade, eu acho que agora a Yara vai passar para a gente uma segunda visão desse processo de ter também o framework, para nos ajudar ainda mais a melhorar esse ROI, esse famoso ROI aí, com relação a esse cuidado de usar os dados de forma consciente. Eu acho que é bem legal isso. Eu vou trazer exatamente, vai ser um esqueleto, né, gente? E aí, dentro desse esqueleto, vocês podem até depois, utilizando o prompt do Ed, identificar o que vocês querem também olhar para além especificamente destes dados que ele já colocou aqui. E até antes de eu começar a falar do esqueleto, na hora que a gente olha a receita por usuário, é legal vocês olharem também o bendito do CAC. Eles estão juntos, tá? Ali você vai olhar no mesmo momento. Então, aquele usuário, ele te gerou uma receita de R$200, mas ele custou para você R$20, tá ótimo, né? A gente tem aí um valor muito bom de CAC, porque ele vai ter tido um custo bem abaixo do que ele rendeu para você. Ah, ele rendeu para você um valor de R$200, mas ele custou para você 300. Aí você fala assim, nossa, senhora, tá horrível. Depende. Porque aí o CAC, a gente precisa analisar ele junto com a receita e a retenção de clientes que o Ed trouxe. Então, quando a gente vê que se o LTV dele, depois, ele gerou uma receita de 200 no início, mas você soube fazer uma boa retenção de cliente e ao longo do tempo ele te gerou R$3.000, ele ter custado 300 no início não tem tanto problema. Então, é importante pensar também, quando a gente faz isso, assim, o produto que você faz, ele é venda única e acabou, essa pessoa vai comprar de você, ela nunca mais vai te ver. Porque aí, se for, o CAC, ele obrigatoriamente tem que ser um valor abaixo do valor da receita que ele vai te gerar de primeira vez. Então, assim, sei lá, vamos supor, um coco na praia. Tem várias coisas que estão aí que é fora do eixo, né? Fora do normal. A pessoa, ela viajou, ela foi para a praia, então ela não vai estar ali, todos os dias da vida dela. Aí tem um dia específico, ela resolve comprar um coco. Ela vai comprar aquele coco, no dia seguinte ela já vai para outra praia, ela já nem volta mais naquela. Então, aí, realmente, o CAC, ele precisa ser bem abaixo da receita que o usuário te gera. Agora, você tem serviços que você tem uma esteira.
A pessoa começa com você em uma coisa, depois ela pode ir para outra, você já tem ideias de renovação, você já tem estratégia de como, tipo assim, terminei de entregar esse produto, eu posso oferecer aquele outro produto ali. E aí, quando você tem isso, você começa a ter uma retenção grande do cliente, o LTV ele vai subindo, aí não tem problema o CAC ser acima, obviamente não astronomicamente, tá, gente? Mas não tem problema ele ser acima da primeira receita, tá? Então, isso, tá vendo como que identificar dado é uma coisa muito mais do que só ver exatamente o número cru? Então, eu quis só trazer esse adendo, assim, porque esse prompt do Ed é ótimo, eu já utilizei ele, utilizo ele, inclusive, gente, segue lá, tá? Pode seguir ele no LinkedIn lá, porque eu vou te falar, são excelentes, tem muita dica boa mesmo para quem tá se aprofundando, né? Eu nem vou falar quem está começando, porque tem algumas coisas que as pessoas já têm que saber mexer um bocado já na inteligência artificial para poder se esgueirar por ali. Então, assim, para quem já está se aprofundando ali no processo, eu recomendo bastante para vocês. Então, vamos entrar agora aqui na minha parte. Eu fiz uma divisão, vai ficar pequenininho, depois eu até coloco para vocês. Tem já nesse QR Code você consegue acessar já direto o post, mas eu coloco também aqui embaixo a imagem, tá? Porque como é muita coisa, eu precisei fazer essa separação e mesmo assim as letras continuaram pequenininhas. Então, aqui eu separei para vocês os dados para você conseguir pensar no dado e depois ir para decisão e estratégia. Então, a gente tendo dado estratégico, a gente consegue chegar na decisão certa, foi aquilo que a gente falou lá no início. Então, na prática, o que a gente tem de dados? Pessoas que chegam até a sua oferta, o que faz com que ela encontre a sua marca, né? Então, pode ser através do tráfego, e aí você vai ter os dados de tráfego pago ou de tráfego orgânico. Pode ser através de indicação. Isso também é um dado importante, e isso é um dado legal também, porque ele identifica a fidelidade de cliente. Quando a gente tem muita indicação, eu sou uma pessoa que eu, inclusive, fiquei por muito tempo na minha vida só na indicação. Isso significa que o cliente gostou muito de você e aí ele está levando para frente. Ele confia em você a ponto de colocar o dele na reta. Porque quando a gente indica, a gente está colocando a gente também dentro do processo. Porque caso o serviço prometido não seja entregue, a cobrança vai ser em quem indicou também, tá? Isso sempre acontece. Então, é bem legal de vocês olharem, porque se você tem muita indicação, significa que você realmente faz o que você promete, e isso também te dá uma autoridade legal, tá? Você colocar essa questão das suas indicações. Receita gerada também é algo que é um dado, como a gente já estava falando sobre isso. E os melhores clientes dizem sobre você também é um excelente dado. Ele não vai ser um dado numérico, né? Ele vai ser um dado mais de análise, inclusive de contexto, ele é um dado contextual, mas ele é um dado muito importante. Então, quais são os tipos depois de dado que a sua marca ela pode obter? Então, a gente tem o dado de vaidade, que a gente chama, tá? Que a gente fala muito disso, a gente chama de métricas de vaidade, inclusive, que são os mais famosos. É o like, é a visualização, é o comentário, é o número de seguidores. E a gente que trabalha, né, nessa área, normalmente as dores que chegam, elas chegam através das métricas de vaidade. As pessoas acham que ela tem pouco seguidor, ela acha que ela tem pouco like e ela quer resolver isso a todo custo. Alguns clientes, ao longo do processo, entendem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e outros clientes continuam querendo resolver isso a todo custo, né? E aí entra num processo de se, às vezes, até endividar mesmo com tráfego e afim, só porque quer ver ali um número de visualização gigante, enquanto não está tendo nenhum resultado. Então, é muito importante vocês olharem para isso, porque esses dados que a gente chama de vaidade, eles têm, sim, indicação. E a indicação deles primeira, que é o que a gente falou já lá no início, é entender se você está chegando no público certo, tá? Principalmente quando tem comentário, ajuda muito a gente a saber
se quem está ali realmente é alguém que entendeu o seu processo, o seu produto ou o seu serviço e que pode vir a comprar de você. Então, ele serve para isso. Agora, para conversão, não. Para conversão, a gente precisa de olhar para outras coisas. Então, aí a gente tem os dados de resultado, que aí já vai ser o ticket médio, a taxa de conversão, o CAC, o LTV, que a gente já falou um bocado para vocês hoje também. E aí a gente depois vai ter a questão também de olhar para o posicionamento, né? Então, a gente vai começar a ver o posicionamento de marca. E aí o posicionamento, ele também é matemática, como a gente já explicou aqui, porque a gente precisa entender como que esse posicionamento está fluindo, e a gente vai entender através disso dos números, a gente precisa dos números para poder saber disso. Aí a gente vai depois analisar percepção com os números, que aí é quando a gente aprofunda, né? Eu bati lá, nossa, tem um monte de número aqui falando de like, de conversão, de CAC, não sei o quê. Como que eu identifico isso? Com percepção. Aí a gente vai começar a entender, as pessoas que estão vindo são as pessoas certas, estão ficando, né? Ainda mais quando é serviço, aí a gente cria até relacionamento, né? Assim, com os clientes, que acaba virando, tem cliente que vira amigo. Por quê? Porque vai ficando muito tempo ali, aí você pega, às vezes, uma marca que está no início, quando você vê, você já está com ela há 5 anos. Então, isso é uma coisa muito legal. E comunicação, né? Então, assim, essa comunicação, ela está agindo de forma fluida ou é uma comunicação que está tendo ali ruídos e eu estou falando A, está todo mundo entendendo D. E eu preciso ajustar isso também. Então, são dados que a gente não pode deixar de olhar. E aí depois a gente vai ter a consequência da escolha dos dados. Então, por exemplo, comunicação fraca muitas vezes vem por conta de ter optado por escolher dados errados. Então, focou em like, alcance, visualização e não chegou no ponto de entender o que realmente está acontecendo com esses dados. Você focou só nisso, no superficial. Ou você pode ter focado também em dedicar muito a esse ponto aí das métricas de vaidade, igual a gente estava falando. E aí, qual que é o resultado que a gente vai ter disso? Ansiedade, e a decisão vai ser por feeling. Porque a gente não tem jeito você falar que você, tipo assim, não sei. Ed pode me corrigir quando eu terminar de falar aqui. Mas eu acho pouco provável que a gente consiga ter uma decisão realmente direcionada quando a gente escolhe um dado que não está contando para a gente a história completa, que está contando só a história superficial. Então, a decisão vai ser mais por feeling mesmo. E o feeling é muito importante, tá? Quando a gente empreende, o feeling é extremamente importante. O Ed depois pode até falar um pouquinho. Fala um pouquinho sobre o feeling na neurociência aí, Ed. Sim, eu acho que a gente tem dois sistemas, né, que a gente conhece bastante, que o pessoal você pode confirmar isso com o Daniel Kahneman, né, que criou o livro Rápido e Devagar. Então você vai entender, o cara Nobel em economia, né, o cara é economista e pegou a parte de neurociência para implantar na área dele na economia e acabou ganhando um Nobel de tabela, assim. E aí ele simplesmente concluiu que nós temos aí dois sistemas que, na verdade, no começo, lá nos primórdios, era conhecido como sistema trino, cérebro trino, onde a gente tinha o límbico, que é o miolinho ali do cérebro, as primórdias ali, onde a gente trabalhava muito com a reatividade. Depois o límbico, que é o emocional, né? A parte mais emocional e tal, tá relacionada à reação, mas é um pouco mais, não é tão impulsiva, né? E na sequência o neocórtex, que é a camada final, assim, do cérebro, né? Mais próxima realmente da parte do crânio, né? Que é, de fato, a parte mais nobre no sentido de racional. Então, de dentro para fora, a gente teria 3 camadas, só que ele reduziu isso a dois sistemas, que eu acho mais inteligente, e não só isso, mas todos também comprovável, que a gente tem o rápido, o sistema rápido, que é o que realmente reage de maneira intuitiva, que é o feeling, né? E o sistema lógico, que é o sistema 2, que é o racional. O rápido é o quê? Estou acordado? Sim ou não? Tipo, você nem pensou, você já responde sim. Esse é o rápido. Agora vem cá.
Quantos itens tem o gráfico que a Yara criou no modelo mental, no mapa mental dela? Deixa eu ver, eu preciso parar, olhar o gráfico, pensar, contar, somar e depois responder. Pronto, esse é o sistema 2, tá? Então, pegando essa história do que a Yara falou pra gente, o feeling, ele está muito ligado ao emocional. Então, quando a gente tem esse cuidado em sair dessas métricas de vaidade e fazer com que elas virem, de fato, dados úteis na hora de fazer uma conversão, na hora de entender um investimento em uma campanha, é você não só olhar, nossa, 100 mil visualizações, mais de 100 mil, eu tive 2 comentários. Então, pelo feeling, de maneira emocional, você já racionalmente, usando o sistema 2, pode concluir que eu não atingi a emoção nesse público, porque de 1.000 eu só tive 2 comentários, eu não fui emocionalmente estratégico. Entende? Então, eu acabei... Realmente, 1.000 visualizações virou métrica de vaidade. Eu tive 1.000 visualizações. Legal, mas quantos comentários? Ou melhor, de quantos comentários, quantas conexões, quantas pessoas chamaram para conversar, para pedir um orçamento, para fechar um negócio? Nenhuma, de 1.000? Então, realmente, tá só... Se você usar o 1.000 como número, você vai usar como métrica de vaidade. Agora, se você disser, não, peraí, de 1.000, eu tive 300 comentários. Legal, hein? Foi uma taxa de engajamento alta, e desses 300, você pode ter 30 contratos, você pode ter 3 contratos. Tá ótimo. Tá super dentro do que é o esperado para marketing digital. Então, isso sim é pegar os 1.000, tirar eles, descer eles do pedestal, como métrica de vaidade, e usar eles como estratégia emocional de engajamento. Se eu atingir o meu post, atingir o emocional dessa galera, eles vão interagir, vão engajar. Se eles vão engajar, desse número de pessoas que foram engajadas, você pode acioná-las e perguntar, vem cá, e aí, foi útil? Como é que você está usando por aí? Vamos conversar sobre isso. E aí, de repente, isso vira uma parceria, um contrato, um orçamento. Perfeito. Tá vendo, gente? Como que é bom? Por isso que a gente tem 2 pessoas aqui. Para poder trazer. Então, é exatamente isso, assim. O feeling, ele é, como o Ed falou, porque ele é o rápido. Então, quando você tem dados, que você vai acumulando aquela consciência dos dados, a gente pode começar a ter respostas rápidas, que são mais assertivas, porque a gente tem um acúmulo de entendimento daqueles dados específicos, que são dados bons para poderem ser analisados. Se não, fica um feeling puramente emocional, assim, tipo, acho que eu vou por ali. Né? Então, isso também eu acho que é importante a gente deixar isso bem, bem amarrado aqui com vocês hoje. E aí a gente vai seguindo agora para essa questão de uma comunicação estratégica com dados certos. Então, qual que é o foco que a gente começa a olhar? A gente começa a dar uma olhada no tráfego, né? Um tráfego qualificado. Esse tráfego ele pode ser pago ou não. Na realidade, assim, vou falar uma coisa que é um pouco polêmica, mas eu sempre costumo dizer que não existe tráfego gratuito, tá? Porque o tráfego orgânico, ele vai exigir de você. Ou você vai ter uma equipe, você está pagando para poder, tá fazendo, ou tem o seu tempo, e o seu tempo também, existe um valor no seu tempo, que você poderia estar aplicando num serviço para um cliente, você está dedicando a fazer aquele tráfego orgânico acontecer. E tem o tráfego que a gente chama de tráfego pago, que é o tráfego de anúncios, tá? Então, esse foco em tráfego qualificado é muito importante. Em taxa de conversão, que o Ed acabou de exemplificar muito bem para vocês como que a gente pode identificar isso. Depois, a gente pode ter um foco no ticket médio. Então, assim, beleza, eu tive 200 conversões, mas pode ser que foram 200 conversões do meu produto de entrada, que é, sei lá, R$90. Aí o meu ticket médio é baixo. Agora eu tive 4 conversões, mas foi 4 conversões do meu produto carro-chefe, que é R$10.000. Mudou completamente o tanto que você vai ter de ticket médio. Então, isso também é muito importante da gente olhar, tá? Para a gente poder ver ali, até para você saber, vou ganhar mais no volume? Vou ganhar mais no valor agregado? Ou posso ganhar nos dois, que é o ideal.
olhar o CAC, olhar o LTV também. Então, é o segundo. Então, a gente olha aqui primeiro, né? O tráfego qualificado, a taxa de conversão, depois a gente vai aprofunda, e aí depois a gente chega em clareza. Né? A gente vai ter uma clareza do que a gente está fazendo. A gente vai ter uma clareza de atração, uma clareza de conversão, e aí a gente vai conseguir fazer ajustes mais cirúrgicos para poder realizar mais vendas. Afinal de contas, esse é o objetivo. O objetivo final é esse, é converter, é gerar vendas. E aí, então, eu vou te dar aqui agora uma ação prática em 3 passos. Então, depois de tudo isso que a gente explicou, a gente tem uma ação prática. Primeira coisa que você vai fazer, e aí pega, coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de pegar, dar uma olhada lá nos dados, olhar tudo, depois dar uma parada, porque às vezes, quando é muito número, tá, às vezes nossa cabeça fica meio, tipo, bagunçada, assim, então, olha, tá, eu paro, vou tomar um café, faço 15 minutos, é coisa assim, é uma parada rápida, não é para você esquecer do que você viu. É só para dar tempo de dar uma acoplada ali. Depois volta, olha de novo e aí identifica o seu gargalo. Aí sim você vai nomear o gargalo. Então, qual que é o seu gargalo? Onde é que você tem um furo ali no seu funil? Às vezes pode ser pouca gente chegando. Às vezes tem muita gente chegando, mas não está comprando. Às vezes o seu gargalo é porque tem muita gente chegando, mas você não está fazendo prospecção. Então, aí o furo do funil acaba sendo uma ação que está faltando ser feita. Então, identifica o gargalo, tá? Depois disso, você vai pegar e vai trocar uma das métricas de vaidade que você tem muito costume de ter, sei lá, visualização. Você vai parar de olhar para isso e vai trocar para qual que é o número de DM que eu estou recebendo, quantos directs eu estou recebendo, quantos leads eu estou recebendo. Para esse ser a primeira coisa a ser feita, ao invés de você olhar para quantas visualizações você está tendo. Para a gente começar a fazer uma educação. Porque é tanto tempo fazendo a mesma coisa que às vezes fica difícil da gente começar a identificar que tal coisa pode ser mais profunda e mais importante, porque eu já estou há X anos só olhando para a visualização. Então, a gente começar a fazer esse treinamento, tá? E depois a gente vai ter aquele ritual semanal de leitura. Então, quantas pessoas chegaram na oferta? Fiz uma oferta? Quantas pessoas chegaram? Quantos avançaram da conversa e proposta? Então, assim, chegou, que aí é a visualização, chegou 500 pessoas na minha oferta. Avançou para a conversa, para a proposta, coisa de 10 pessoas. 5 compraram. Tá legal essa métrica? Essa métrica tá ótima, tá, gente? Porque, assim, de 10, mesmo que tenha tido uma queda ali de 500 para 10, mas se de 10, 5 comprou, 50% comprou de você. Então, assim, isso significa que provavelmente você é muito bom de venda, né? Porque na hora que você sentou para conversar com a pessoa falou, não, tem que fechar com essa pessoa aqui. Então, isso já determina um outro valor aí para você olhar, já é um outro tipo de dado que é interessante também, que aí você vai percebendo também quais que são as suas qualidades dentro desse processo. Até mesmo para lá na frente falar assim, nossa, às vezes eu preciso de um copywriter que vai trazer as pessoas para eu ter a reunião, porque eu sou excelente na reunião, mas eu não estou conseguindo fazer tanta gente chegar através dos meus textos. E aí a gente vai descobrindo como melhorar. Então, eu espero, sim, profundamente que essa nossa conversa de hoje tenha dado para vocês uma boa base de como que dado é extremamente importante, de como que, sim, posicionamento é matemática, mas como que as coisas vão muito além do número. A gente precisa pegar as nuances. Eu acho que, assim, para complementar, eu acho que com essa última dica da Yara, fica a reflexão de que talvez seja interessante na próxima a gente falar de funil, porque só as últimas dicas que você deu já são praticamente um tema para um próximo passo e um próximo videocast. Então, vamos deixar eles comentarem, né? E, de repente, começarem hoje mesmo a fazer esses comentários e compartilhar nas respostas aí se faz sentido esse raciocínio aí que a gente tem ou não. Eu gosto bastante, viu, Ed? Eu gosto, inclusive, porque o funil mudou. Eu acho que é legal a gente trazer isso, né? É uma coisa que tem sido falada com uma frequência, mas
Ao mesmo tempo, a gente não vê tanto quanto eu acho que a gente já deveria estar vendo, como que esse movimento do funil, ele está completamente diferente. Eu acho que é legal, sim. Eu gostei da ideia. Vamos ver se o pessoal gostar, comentar, falar, né, com a gente que quer realmente sobre isso, a gente prepara uma aula para eles. Isso, exatamente. Vamos que vamos. E aí, compartilhem suas respostas, enfim, deixem seus comentários. Aqui estão os QR Codes, né, que é para a gente ter acesso, dá para vocês acesso aos materiais complementares. A gente vai, como bem colocado pela Yara, colocar também ali na descrição do vídeo, tá? E é isso. E confira esses materiais de apoio no detalhe, pratiquem e depois deixem lá nos comentários para a gente dizendo como é que foi usar esses materiais, se foi útil ou não, como é que vocês trabalharam eles e quais foram os resultados. É isso, gente. Foi muito bom estar com vocês, começar esse 2026, assim, tipo, entrando mesmo, né? Primeira semana, já estamos aqui. Um beijo para vocês, a gente se vê, estamos esperando esses comentários aí para a gente dar continuidade no projeto. Até mais. Ansiosamente. Tchau, tchau.